Se você come ovos todos os dias, está ajudando o seu metabolismo ou prejudicando ele? A maioria das pessoas tem uma opinião forte sobre ovos, geralmente baseada em manchetes e não em dados. Alguns os veem como pequenas bombas de colesterol, enquanto outros os tratam como o multivitamínico natural perfeito. Mas o seu corpo não reage aos alimentos com base em mitos ou tendências. Ele reage por meio de sinais mensuráveis no seu sangue que contam uma história muito específica. Esses sinais são o que os cientistas chamam de marcadores metabólicos. Eles são números que podem mostrar se o seu corpo está queimando energia de forma eficiente, armazenando gordura em excesso, inflamado ou caminhando na direção de doenças como diabetes e problemas cardíacos. Comer ovos diariamente não apenas aumenta o colesterol ou constrói músculos, eles influenciam vários desses marcadores ao mesmo tempo, de maneiras mais complexas do que um simples rótulo de bom ou ruim. Neste vídeo, não vamos confiar em medo ou exagero. Vamos analisar o que realmente acontece com marcadores metabólicos importantes quando os ovos aparecem no seu prato todos os dias. E por que pessoas diferentes podem ter resultados quase opostos com o mesmo alimento. Fique até o final, porque só quando você vê o quadro completo, analisando vários marcadores juntos, a verdadeira resposta, amigo ou inimigo, começa a fazer sentido. Quando pesquisadores falam de marcadores metabólicos, eles não estão usando uma linguagem vaga de bem-estar. Eles estão analisando coisas específicas no seu sangue que podem ser medidas repetidamente. Os marcadores clássicos incluem glicose em jejum, insulina, triglicerídeos, diferentes tipos de colesterol e, às vezes, hormônios como leptina ou adiponectina. Esses números juntos mostram como seu corpo lida com a energia dos alimentos e quanta pressão o seu metabolismo está sofrendo. Pense nesses marcadores como o painel de um carro. A glicose mostra quanto açúcar está circulando. A insulina revela o quanto seu corpo está trabalhando para manter esse açúcar sob controle. Triglicerídeos e diferentes frações de colesterol estão ligados a como a gordura está sendo transportada e armazenada. Marcadores de inflamação e de estresse oxidativo adicionam outra camada, mostrando se seus tecidos estão sendo danificados silenciosamente ao fundo. Nenhum número isolado conta toda a história, mas os padrões contam. O consumo diário de ovos é interessante porque pode influenciar vários desses marcadores ao mesmo tempo. Componentes do ovo, como colesterol alimentar, fosfolipídios e proteína de alta qualidade, não apenas passam pelo corpo. Eles interagem com o metabolismo do fígado, a absorção intestinal e até com a regulação hormonal. Então, quando perguntamos, o que acontece se você comer ovos todos os dias? Na verdade, estamos perguntando como esse hábito muda o padrão do painel metabólico ao longo do tempo. Um ovo parece simples no prato, mas nutricionalmente ele é denso e metabolicamente ativo. Um único ovo inteiro fornece proteína completa com todos os aminoácidos essenciais, o que ajuda a reparar tecidos e manter massa muscular. Isso importa porque os músculos são um dos principais lugares onde a glicose é utilizada. Portanto, proteger a massa muscular com proteína adequada pode ajudar indiretamente no controle do açúcar no sangue. A proteína do ovo também gera muita saciedade, o que pode influenciar quanto você come no resto do dia. Além da proteína, os ovos carregam gordura em uma estrutura muito específica. A gema contém uma mistura de gorduras saturadas e insaturadas, fosfolipídios e colesterol alimentar. Essas gorduras passam pelo sistema digestivo em partículas que o fígado e os vasos sanguíneos precisam processar. Essa interação afeta triglicerídeos e diferentes frações de colesterol. Esse é um dos motivos pelos quais os ovos estão no centro do debate sobre risco cardiovascular. Mas a resposta não é igual para todos. Os ovos também são uma das fontes alimentares mais ricas de colina. Além disso, fornecem vitaminas como B12, B6, folato, vitamina D e antioxidantes lipossolúveis como luteína e zeaxantina. A colina é essencial para o metabolismo da gordura no fígado e para a formação das membranas celulares. Os antioxidantes ajudam a combater o estresse oxidativo. Portanto, dentro dessa pequena casca, existem nutrientes que podem empurrar os marcadores metabólicos tanto para direções protetoras quanto para direções potencialmente arriscadas. A verdadeira questão é como a sua biologia individual reage a esse pacote ao longo de dias, semanas e anos. Para muitas pessoas, a primeira coisa que vem à mente ao falar de ovos é o colesterol. Uma gema de ovo realmente contém uma quantidade significativa de colesterol alimentar. Durante muito tempo, a lógica era simples. Comer mais colesterol aumenta o colesterol no sangue e eleva o risco cardiovascular. Mas a biologia humana é mais adaptável que isso. O fígado pode ajustar a própria produção de colesterol para cima ou para baixo. Muitas pessoas mostram apenas mudanças modestas no colesterol sanguíneo quando passam a comer ovos regularmente. Estudos sugerem que, para uma grande parte da população, ovos diários tendem a aumentar o HDL, o chamado bom colesterol, e podem mudar o padrão do LDL para partículas maiores e menos densas, consideradas menos perigosas para as artérias. Ao mesmo tempo, os triglicerídeos geralmente não pioram, especialmente quando os ovos fazem parte de uma dieta equilibrada e não são adicionados a uma alimentação rica em carboidratos refinados e alimentos ultraprocessados. Ou seja, a ideia simples de que ovos
ovos automaticamente arruinam o colesterol não se sustenta bem quando observamos estudos controlados. No entanto, existe um grupo de pessoas chamado hiperrespondedores, cujo LD ele pode subir mais quando aumentam o consumo de colesterol alimentar. Genética, dieta base e saúde metabólica influenciam muito nesse ponto. Para essas pessoas, comer ovos diariamente pode elevar o LDL de forma relevante, exigindo atenção médica e contexto adequado. Por isso, quando alguém diz que ovos são claramente seguros ou claramente perigosos para o colesterol, normalmente está ignorando o quanto esses marcadores variam entre indivíduos. Os ovos, por si só, são naturalmente baixos em carboidratos. Isso significa que não provocam picos de açúcar no sangue. Quando você come ovos no café da manhã, em vez de uma refeição rica em carboidratos refinados, costuma haver uma curva de glicose mais estável e uma resposta de insulina menor nas horas seguintes. Isso pode ajudar pessoas que sofrem com resistência à insulina ou quedas de energia após refeições açucaradas. A combinação de proteína e gordura nos ovos desacelera o esvaziamento do estômago e prolonga a sensação de saciedade, o que também pode reduzir a vontade de consumir doces ao longo do dia. Com o tempo, o que realmente importa para os marcadores metabólicos é o padrão de refeições, não apenas um único café da manhã. Se os ovos diários ajudam você a reduzir alimentos ultraprocessados e açúcar adicionado, seus níveis de glicose e insulina em jejum podem se tornar mais estáveis. Por outro lado, se você adiciona ovos a uma dieta já rica em calorias e carboidratos refinados, talvez não veja benefício algum. Os ovos não são mágicos, mas podem fazer parte de um padrão alimentar que favorece a saúde metabólica. Quando os pesquisadores olham além do colesterol e da glicose, eles também analisam inflamação e estresse oxidativo. Esses são processos silenciosos que não causam dor imediata, mas ao longo do tempo podem danificar vasos sanguíneos, articulações e órgãos. Algumas pessoas temem que as gorduras dos ovos aumentem a inflamação. Outras apontam que nutrientes da gema podem proteger as células. Então a pergunta não é apenas o que acontece com o colesterol, mas se os ovos empurram o corpo para mais dano ou mais defesa. Diversos estudos mediram marcadores como proteína C reativa e moléculas de estresse oxidativo em pessoas que passaram a consumir ovos. Em muitos indivíduos saudáveis, ovos diários não parecem aumentar significativamente a inflamação, especialmente quando o restante da dieta é rico em vegetais e alimentos minimamente processados. Os antioxidantes da gema, como luteína e zeaxantina, podem até apoiar os sistemas de defesa do corpo. Por outro lado, em pessoas com obesidade, diabetes ou estilo de vida altamente inflamatório, adicionar ovos a uma dieta ruim pode não ser neutro. Se os ovos vêm acompanhados de carnes processadas, frituras, bebidas açucaradas e pouco sono, o conjunto pode aumentar o estresse oxidativo. Em outras palavras, os ovos não são um passe livre, mas também não são automaticamente inflamatórios. Eles tendem a seguir a direção que o seu estilo de vida já está tomando. Uma das partes mais confusas da pesquisa sobre ovos é que os resultados podem variar muito entre pessoas. Você pode conhecer alguém que come ovos todas as manhãs e tem exames excelentes, enquanto outra pessoa vê o LDL subir com o mesmo hábito. Grande parte dessa diferença vem da genética. Variações em genes ligados ao transporte de colesterol, metabolismo de gorduras e processamento de colina podem alterar a forma como os marcadores reagem ao colesterol alimentar. As bactérias do intestino também entram nessa equação. Os micro-organismos do intestino podem transformar componentes dos ovos, como a colina, em compostos que depois são modificados pelo fígado. Em algumas pessoas, esse processo é mais ativo e pode estar ligado a metabólitos associados ao risco cardiovascular. Em outras, o mesmo consumo de ovos gera um perfil metabólico completamente diferente porque o microbioma intestinal funciona de outra maneira. O estilo de vida amarra todas essas peças. Uma pessoa que se exercita regularmente, dorme bem, controla o estresse e consome alimentos ricos em fibras, processará ovos diários dentro de um contexto completamente diferente de alguém sedentário, com pouco sono e que vive de alimentos ultraprocessados. Por isso, muitos estudos mostram que os ovos se encaixam bem em um padrão alimentar saudável, enquanto os riscos aparecem quando o restante da dieta já está empurrando os marcadores metabólicos para direções negativas. Quando os cientistas fazem estudos controlados com ovos, normalmente não testam 10 ovos por dia. A maioria das pesquisas analisa o consumo de 1 a 3 ovos por dia durante várias semanas ou meses. Dentro dessa faixa, muitos estudos com adultos saudáveis ou com risco moderado não mostram danos significativos associados a maior risco em alimentos menos nutritivos. Em alguns casos, há melhorias na saciedade e no HDL. Mas isso não significa que não exista limite. Grandes estudos observacionais que acompanham pessoas por muitos anos sugerem que ingestões extremamente altas de alimentos ricos em colesterol, especialmente em dietas ocidentais,